Shalom Adonai, que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando cada um dos meus amados irmãos e ouvintes e seguidores do canal Teologia que Liberta. Nós estamos aqui para dar continuidade às lições bíblicas dominicais, de 2026. Nós estamos aí no terceiro trimestre, Não é isso? Isso, terceiro trimestre de 2026, lição bíblica, a Igreja dos Gentios. Nós vamos hoje dar a quarta aula, ok? E o título da aula é o seguinte: o Espírito que nos guia para além das fronteiras. De sorte, o texto áureo, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. E cada dia crescia em número, verdade prática. O Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está em acordo com a sua vontade. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos 16, de 11 a 18 e de 25 a 31. Nós vamos aqui aprender a respeito da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, Interessante que quando a gente vai para o capítulo 15, os dois últimos versículos, a gente aprende que eles se separaram, Paulo e Barnabé, Porque teve uma grande discussão ali acerca de Marcos, de João Marcos, que levaria ele ou não, porque ele voltou da primeira missão da metade do caminho, e terminaram se separando, Paulo e Barnabé. Paulo pegou Silas e foi para a sua segunda viagem missionária. E Atos dos Apóstolos conta o que aconteceu com o apóstolo Paulo e não fala nada sobre Barnabé. Barnabé foi para Chipre, E Paulo agora passa direto ali, passa por Tarso e vai subindo, Até chegar lá em cima, perto da Ásia, quando o Espírito Santo, faz com que ele passe, para o outro lado. Entendeu? Quando aparece aquele homem, vestido de branco, ele entendeu ali que era um homem da Macedônia que pedia que ele atravessasse, para o outro lado do mar, aonde ficava a Macedônia, para poder pregar ali o evangelho. Como Paulo e Silas, eles partiram de Antioquia, Como da primeira vez. A Antioquia da Síria se tornou a base missionária, onde eles iam, faziam a obra missionária e voltavam para o ponto de partida, ok? Então a gente vê eles indo para Tarso, Derbe, Listra, E a gente vê que Paulo ali, quando chega em Listra, encontra com Timóteo, E o interessante é que ele circuncida Timóteo. Se a gente for para o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver o concílio de Jerusalém dizendo que não era necessário circuncidar os gentios para ser cristão e nem guardar a lei de Moisés. E Paulo chega agora na casa de Timóteo. Timóteo, ele era pai grego e a mãe judia. E por isso então Paulo decidiu circuncidar Timóteo para que não houvesse qualquer empecilho no meio dos judeus para aquela obra, para que o evangelho fosse pregado sem dificuldade alguma. E o apóstolo Paulo, ele não era contra, muitos rituais judaicos, porque ele mesmo praticava. A gente vê na viagem dele, se eu não me engano foi a terceira viagem missionária, ele fez um voto de Nazireu, rapou a cabeça depois, quando cumpriu o voto. E quando chegou em Jerusalém também fez outro voto com 4 pessoas. E ele sempre no dia de sábado estava na sinagoga ensinando, entendeu? Mas Paulo sempre ensinou, que a salvação é independente de guardar a lei ou não. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Em Gálatas a gente vai ver as pessoas querendo circuncidar Tito, E ele dizia assim, que se Tito deixasse circuncidar, ele cairia da graça, e perderia a salvação, se afastaria de Cristo. Porque foi determinado lá no concílio, de Jerusalém que os gentios não precisavam circuncidar, ok? E guardar a lei de Moisés. Tá certo? E a verdadeira circuncisão, a gente sabe que Deus falou no Antigo Testamento, através dos profetas, que viria um tempo que ele faria uma nova aliança, que a circuncisão seria no coração, que ele cravaria as suas leis no coração do homem, quer dizer, através do Espírito Santo que viria habitar nele e guiaria em toda a verdade, segundo a vontade de Deus. Então a gente vê agora ele com Timóteo, e quando ele chega ali, e aparece aquele jovem da Macedônia, e ele atravessa, E o interessante, quando ele vai para o outro lado e não tinha sinagoga ali, naquele lugar que ele foi,
E o que acontece? Aí quando ele chega lá, ele, por não ter uma sinagoga, ele foi para o rio, onde tinham mulheres que estavam ali, né, reunidas, orando, e ele agora começa a falar de Jesus. E tinha uma por nome Lídia, que era a vendedora de tecido de púrpura, né? Era uma mulher que tinha recursos financeiros, né? E Deus, a Bíblia fala aqui na lição que Deus abriu o coração dela para que ela pudesse entender a mensagem do Evangelho e se converter. O interessante é que o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem, né, do seu estado pecaminoso e de que Cristo é a solução para a vida dele. Mas é da parte do homem crer na pregação, se converter e aceitar Jesus como Salvador. O Espírito Santo convence, não converte. Quem se converte é o homem. Foi isso que Pedro disse: convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos aos maus caminhos. Aceitando Jesus como Salvador, sendo batizado nas águas, para receber o dom do Espírito, e assim vem o tempo do refrigério sobre sua vida, né? E receber o perdão dos pecados, ok? Então a salvação é para aquele que crê e confessa. Paulo fala em Romanos 10 que com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. A gente vê aqui o tópico 1, a direção soberana do Espírito Santo, né? Quando eles queriam ir para um lugar e Deus mandou ele para outro. Quer dizer, é muito diferente quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala que nós agora fazemos a nossa vida transformada, no sentido de que a gente não vai mais para onde quer. A feito fala que o vento sopra para um lado, você sabe que ele passou, não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquilo que é nascido do Espírito. Porque o Espírito opera em nós tanto querer como efetuar. Amém? Ele está sempre no controle da tua vida, creia tão somente. Fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade em Lídia. Aquela mulher se converteu e convidou agora o apóstolo Paulo para ir almoçar com ela, jantar, ou fazer refeição na casa dela, e ele foi, né? E diz as Sagradas Escrituras que ali se tornou uma igreja, a primeira igreja ali da Macedônia, né? O apóstolo Paulo é o missionário que ia, ganhava as almas para Jesus e abria os trabalhos e ficava ali. Interessante que na casa dela se tornou ali uma congregação, ok? A pregação em Filipos, simples, agradável e poder transformador. A gente vê que os apóstolos, eles pregavam a palavra de Deus. Por isso que eles iam para a sinagoga, porque quando chegavam na sinagoga, os judeus sabiam do que ele estava falando. Ele pregava Moisés, chegava pelos profetas Daniel, Jeremias, Isaías, Zacarias, né? Até chegar a Jesus Cristo. Porque o Antigo Testamento fala sobre Jesus. O próprio Moisés fala, né? Quando Moisés disse que Deus iria levantar um profeta igual a ele, e aquele que não cresce nele e não se sujeitasse a ele iria, né, prestar conta ao Senhor, ok? Glória seja dada ao Santo Nome do Senhor. E os outros profetas falaram muito acerca do Messias que viria. E o povo de Israel esperavam o Messias, só que não creram que Jesus era o Senhor. E por isso que Paulo falou, né? A gente veio primeiro para vocês não quiseram, agora a gente se volta para os gentios. Primeiro os judeus e depois os gentios, como o próprio Jesus ordenou. E eles agora começam ali, né, naquele lugar, eles voltaram de novo para o rio. E quando chegaram ali, tinha uma jovem possessa. E eu fiz uma pergunta na escola dominical e eu pergunto a você agora. Você pode escrever aí nos comentários. Você já teve a oportunidade, como cristão, de se deparar com uma pessoa endemoniada e libertar aquela pessoa no nome de Jesus, expulsar aquele demônio? Irmão, é uma das experiências tremendas, onde faz com que a gente cresça na fé. Porque você vê o lado espiritual, o inimigo se manifestando. Uma certa vez nós estávamos evangelizando aqui, em um bairro aqui em Recife à noite, e tinha um rapaz que ele estava meio alcoolizado, e a gente perguntou se ele queria Jesus, ele disse que queria. A gente começou a orar por ele e aquela entidade se manifestou e a gente expulsando aquele demônio. Depois, quando o jovem voltou em si, ele perguntou: o que é que eu estou fazendo aqui? Ele estava possuído, possesso de demônio. Quer dizer, saiu, não sabia de onde estava nem o que estava fazendo. Existe o encosto e existe a possessão demoníaca. Jesus Cristo fala no texto, né? Mateus, Lucas e Marcos fala sobre
o endemoniado de Gadareno. Quando Jesus chegou no sepulcro, tinha um endemoniado que não tinha algemas e nem cadeado, nem correntes que o segurasse. Mas ele vivia nu no cemitério, até que quando Jesus chegou, expulsou aquela legião de demônios que estava nele. Quando Jesus perguntou quem era, eles somos legiões, porque somos muitos. Jesus expulsou, ele entraram nos porcos e precipitaram-se, né? Ali, naquele penhasco que tinha ali. Então a Bíblia fala muito sobre isso. E Jesus fala em Marcos que aqueles que seguissem a ele expulsariam um demônio, falariam novas línguas, curariam os enfermos. E a gente vê esse poder na vida de Paulo. Todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que é cheio do Espírito Santo de Deus, é usado, né, com poder para a glória do Senhor, porque é o Espírito Santo que opera, né, para a edificação da igreja, para a libertação do ser humano, tá bem? E o nome de Jesus aqui tem poder para expulsar demônios. O Senhor Jesus Cristo disse: em meu nome façarão essas obras, ok? No nome de Jesus, cego vê, paralítico anda, e os demônios são expulsos para a glória do Senhor. E aquela jovem era uma adivinha, e ela estava falando a verdade. E o interessante é que na aula retrasada a gente estava vendo que existia ali um mago que ele auxiliava o cônsul, né? E ele se intrometeu quando Paulo começou ali a ensinar o evangelho ao cônsul. E Paulo orou e disse que ele iria ficar cego, e ele ficou cego. A gente vê a artimanha do diabo querendo se levantar contra a obra. E aqui já foi o contrário. Ela não bateu de frente com os apóstolos. Pelo contrário, ela começou a elogiar, dizendo que Paulo era um homem de Deus e que eles pregavam o caminho reto do Senhor. Outra tática do diabo. O diabo vem de uma forma, vem de outra. E agora ele vem com um sapatinho de lã, né? Para que o povo cresça que aquela mulher era de Deus. Entenderam agora a jogada do diabo? Só que Paulo tinha um dom de discernir espírito. Isso aí a igreja precisa para esses últimos tempos. E é necessário buscar esse dom, o dom de discernir, para saber o que é de Deus e o que não é. Porque o diabo imita as coisas do Senhor, né? A gente vê pessoas falando em línguas estranhas, muitas vezes pela carne, muitas vezes com o espírito de demônio. Não tem nada a ver com o espírito de Deus. Profetas que são falsos profetas. E por isso a falta de discernimento é grande nas igrejas e tem sido escandalizado o evangelho. Porque o povo bota tudo num balaio de gato só e diz que é a mesma coisa e não é. Os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Tanto é que Jesus diz que naquele dia vão dizer: Senhor, eu expulsei, Senhor, eu curei, Senhor, eu falei em línguas. O Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque vocês praticavam a iniquidade. Quer dizer, eram falsos cristãos e os milagres eram de mentira. Eles usavam o nome de Jesus, mas o que estava por trás deles era espíritos demoníacos. Ok? Tá certo? Então a gente aprende que Paulo olhou para aquela moça e expulsou o demônio. E por causa disso, né, os donos dela, que ela era uma escrava, eles agora viram que não iam ter mais lucro, porque ela tinha perdido o poder de adivinhar, né? Os demônios agora não estavam mais na vida dela, soprando no ouvido dela, ou usando ela para dizer o que era e o que não era, enganando o povo, né? Porque o espírito maligno, ele engana o ser humano. As pessoas vão muitas vezes para uma mesa branca, para uma entidade, quando chega lá, o filho que morreu, a avó que morreu, o pai que morreu, aí fala o que aconteceu, fala o que fez, escreve igual, e as pessoas saem assim, comovidas, pensando que é o ente querido que estava ali, mas não é. São demônios que passam por seus entes queridos, que conhecem a vida deles completa e a sua também, tá certo? O reino espiritual é travado uma guerra, a verdade contra o engano, né? A verdade é Cristo e a mentira é do diabo, é isso que o Senhor falou, quem mente é filho do diabo. Então devemos andar na verdade, ok? E a gente vê agora que aquela mulher está liberta e aqueles homens agora pegam ali as autoridades, ok? E eles vão, certo? A falha na justiça humana. Os magistrados romanos, eles vão e prendem Paulo e Silas, acorrentam e chicoteiam ele com muitas chicotadas. Mas a Bíblia diz que aqueles jovens eram homens de Deus e conheciam a vontade do Senhor. Você se lembra o que Jesus falou? Jesus falou: quando fores perseguidos, injustiçados, caluniados por causa do meu nome, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. E Paulo e Silas não teve demora. Quando da meia-noite começaram a louvar e adorar o Senhor. E a Bíblia fala que aquele cárcere, houve um grande terremoto naquele lugar, né? Não foi no país, não foi na cidade, mas foi ali, na prisão. E as algemas foram abertas. E o carcereiro, quando viu aquele, quis se matar, pensando que os
presos tinham fugido. E Paulo disse, não faça isso que nós estamos todos aqui. E o carcereiro, agora tremendo de medo, que era aquilo que estava acontecendo, perguntou o que é que ele tinha que fazer para ser salvo. E Saulo disse, Paulo, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E diz a palavra do Senhor que ele creu, que ele levou Paulo para a casa dele, cuidou das feridas de Paulo, jantaram com Paulo, toda a família foi batizada com ele. Então a gente vê ali naquela cidade, né? Já tinha duas famílias, a família de Lídia e a família do carcereiro, para congregar na casa de Lídia. Quer dizer, a igreja já estava crescendo, né? E começa assim o evangelho, né? E o Senhor era a boa semente que vai semeando e ela vai crescendo e vai dando frutos para a glória do Senhor. E o interessante é que eu até falei na escola dominical sobre essa lição, que a respeito dos missionários que vieram lá da Suécia trazendo a doutrina pentecostal para o Brasil. Daniel Berg e Gunnar Wigge, eles eram batistas lá nos Estados Unidos, né? Eles eram da Suécia, foram para os Estados Unidos, participaram daquele movimento que teve na rua Azusa, né? Em 1906, estavam por lá, foram batizados no Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus mandou eles vir para o Pará. Eles não sabiam nem onde era, olharam no mapa, viram que era no Brasil e obedeceram, assim como Paulo e Silas obedeceu, atravessando a Ásia e indo para a Macedônia. Então o importante é ter o Espírito Santo de Deus e ser guiado por ele, obedecer, né? Ter a sensibilidade quando o Espírito Santo está falando com você conhecer a voz de Deus e se sujeitar a ela. Aí o que acontece? E foi uma bênção para a glória do Senhor. E a gente vê que os suecos, né? Daniel Berg e Gunnar Wigge vieram para o Pará. Chegando na igreja batista, eles eram muito fervorosos porque eles, fogo do Espírito, né? E o pastor Batista não gostou muito daquele e excluiu eles da igreja. E eles agora não tiveram dúvida, começaram um ministério conhecido hoje no mundo todo por título, nome Assembleia de Deus. Assembleia de Deus hoje é a igreja maior que tem no mundo, a igreja pentecostal, uma das maiores do mundo, ok? E a gente vê que agora Gunnar Wigge veio para Maceió. E o que eu achei interessante, o que Paulo e Silas sofreram, os missionários aqui também no Brasil sofreram, né? Foram perseguidos pelo regime católico. Ali em Maceió, a filha caçula de Gunnar Wigge, né? E de Frígida Wigge, aquela sua esposa, faleceu. E eles quiseram enterrar ela no cemitério, e porque ela não era batizada, porque a Igreja Assembleia de Deus não batiza criança, só faz apresentar. Eles entendem que o batismo nas águas é para arrependimento, é só quando a pessoa entende o certo e o errado e se decide para Cristo e realmente é batizado. Não batiza criança, só faz apresentar ao Senhor, assim como Jesus foi apresentado com 8 anos de idade, né, no templo, ok? E o que aconteceu? Eles tiveram que enterrar a filhinha deles numa terra distante, sem condições nenhuma, que estavam passando por situação difícil. Quer dizer, eram perseguidos, né, pelo sistema religioso da época, e a ponto do missionário se entristecer e não querer mais fazer a obra. A esposa dele, por outro lado, a esposa de Gunnar Wigge, ela era uma mulher que era verdadeiramente ajudadora do esposo. Ela escreveu faixa de 25 hinos da harpa cristã. Ela tocava órgão, violão, era escritora, escreveu também várias páginas do jornal pentecostal da época, das Assembleias de Deus, e ela fez um hino de número 126 da harpa cristã. Eu gosto muito desse hino, que tem por título A Bem-aventurança do Crente, que diz: bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão, ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz que segue fielmente nos caminhos santos do Senhor, na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. É interessante, é lindo, né? Esse hino 126. E ela foi escrita, esse hino, no momento mais difícil da vida deles. E através desse hino, o missionário criou coragem, força, né? Foi revigorado, porque a Bíblia fala que Deus renova nossas forças, e ele continuou fazendo a obra missionária. Se você é missionário, saiba de uma coisa, que você não vai encontrar nada fácil. Você vai lutar cara a cara com as trevas. Aonde você chegar, não vai ser fácil, mas
maior é o que está contigo para dar vitória. Bom é ser chamado pelo Senhor, né? E o Senhor chamou e nos enviou. Ele disse assim: não foste vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós, a fim de que vai dê seus frutos e o vosso fruto permaneça para a vida eterna. Amém? Que Jesus te ajude, que Jesus te abençoe e que vocês possam, né? Através dessa lição, compre a lição, medite. Não fique apenas na lição da escola dominical de 2 horas, 1 hora. Se aprofunde no texto, pesquise, busque, que você cresce mais na graça e no conhecimento e se firma mais no Senhor. Amém? Que Jesus abençoe cada um dos amados irmãos. E em breve vamos fazer a lição de número 5, né? Eu vou usar domingo agora, estar na escola dominical. Mas talvez se amanhã tiver um tempinho, eu vou fazer logo essa e já está colocando aí para vocês antes de domingo, para vocês já irem mastigando e poder chegar na escola dominical e tirar suas dúvidas, ok? Que Jesus continue te abençoando, rica, poderosa e abundantemente. Shalom Adonai.